Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e neste vídeo continuamos nossa série sobre o ocasionalismo, explorando como essa perspectiva nega completamente a ideia de autonomia das criaturas. Vamos mostrar que, de acordo com a Escritura, Deus é a única causa de tudo o que existe e acontece, incluindo a vontade e as ações das criaturas. Utilizando textos fundamentais como Efésios 1:11 e Apocalipse 4:11, veremos como o ocasionalismo reafirma a soberania absoluta de Deus, eliminando qualquer possibilidade de liberdade ou independência da criação. Fique comigo para aprofundar essa verdade essencial e compreender como tudo depende exclusivamente do conselho eterno da vontade divina. Autonomia, no sentido filosófico e teológico, refere-se à capacidade de uma entidade ou ser agir independentemente de outra. Ela implica autodeterminação, liberdade de escolha e existência sem dependência absoluta. Todas as criaturas foram criadas a partir do nada. Isso significa que sua existência depende continuamente de Deus, não apenas em sua origem, mas em cada momento de sua sustentação. Se Deus cessasse de sustentar qualquer criatura, ela deixaria de existir instantaneamente. Deus não é composto por partes nem sujeito a mudanças, variações ou diferenças. Tudo o que ocorre na criação é determinado e causado por Ele. Se qualquer criatura tivesse autonomia, isso implicaria que algo fora de Deus poderia existir ou agir independentemente, o que violaria sua soberania absoluta e simplicidade. Se Deus é simples, sem variação ou uno em essência, com todos os seus atributos e infinito ou absoluto, então todos os seus atributos, incluindo sua soberania, são infinitos ou absolutos. Deus é simples, sem variação ou uno em essência, com todos os seus atributos. Malaquias 3:6, Tiago 1:17, 1 João 4:8-16. E infinito ou absoluto. 1 Reis 8:27, Salmo 119:96, 147:5, Romanos 11:33-36. Portanto, Deus é infinito ou absoluto em sua soberania. Se Deus é infinito ou absoluto em sua soberania, então a soberania de Deus é sobre todas as coisas, não apenas sobre algumas ou certas coisas. Se a soberania de Deus é sobre todas as coisas, então a soberania de Deus é sobre até mesmo a vontade ou volição da criatura. Deus exerce controle exaustivo sobre cada aspecto da realidade, incluindo a vontade, decisão, pensamento e ato das suas criaturas. O ocasionalismo afirma que Deus é a única causa verdadeira de todos os eventos e ações. Se uma criatura tivesse qualquer autonomia, ela seria capaz de causar algo independentemente, o que contradiria a ideia e verdade de que Deus é a única causa eficiente. Afirmar que uma criatura possui autonomia seria equivalente a dizer que algo criado pode existir e operar fora da vontade e poder do Criador. Isso é logicamente impossível.
pois implica que algo poderia ser independente, enquanto é ontologicamente dependente. Liberdade de Deus, neste caso, é uma contradição em termos, pois nenhuma criatura poderia escapar à necessidade absoluta de Deus em todos os aspectos de sua existência. Deus controla não apenas os eventos grandiosos, mas também os menores detalhes da criação, desde o movimento de um átomo até a ação voluntária de uma criatura. O ocasionalismo elimina qualquer ideia de que existe uma faceta da realidade ou esfera de influência onde Deus não atua diretamente, negando uma dicotomia entre Criador e criatura. O ocasionalismo surge como uma resposta direta e lógica à ideia de autonomia das criaturas, negando completamente sua possibilidade e reforçando a soberania exaustiva de Deus. Ele afirma que toda e qualquer ação ou evento é causado exclusivamente por Deus, eliminando qualquer noção de independência ou autodeterminação na criação. Deus não apenas criou o universo, mas também é o único agente ativo nele. Toda causalidade aparente atribuída às criaturas é, na realidade, uma ocasião para a ação de Deus. Ao negar que as criaturas possuam causalidade própria, o ocasionalismo reforça que a autonomia das criaturas é uma ilusão. Isso é essencial, pois qualquer espaço para a autonomia comprometeria a soberania divina, ao permitir que algo acontecesse fora do controle ou determinação de Deus. As criaturas não apenas dependem de Deus para sua existência, mas também para todas as suas ações e operações. Isso implica que a relação entre Criador e criatura é de total dependência, onde Deus determina até os pensamentos e intenções das criaturas. Sem a intervenção direta e constante de Deus, nenhuma ação, movimento ou evento ocorreria. Essa perspectiva refuta a possibilidade de as criaturas agirem por si mesmas ou determinarem o curso de qualquer coisa, pois até sua capacidade de agir é um reflexo, uma descrição da vontade de Deus. O ocasionalismo responde à ideia de autonomia, afirmando que toda ação ou evento é inevitavelmente determinado por Deus. A causalidade secundária, frequentemente usada para defender uma autonomia parcial, é descartada. Se Deus é a única causa verdadeira, as criaturas não possuem qualquer papel causal real. Esse determinismo exaustivo não apenas elimina a autonomia das criaturas, mas também sustenta que todas as escolhas, ações e consequências são manifestações da vontade divina. Até mesmo o que parece ser a vontade de uma criatura é, na realidade, causado por Deus. O ocasionalismo rejeita categoricamente qualquer tentativa de dividir o governo do mundo entre Deus e as criaturas. A autonomia implicaria que as criaturas teriam algum grau de controle ou influência sobre a realidade. Mas o ocasionalismo resolve isso afirmando que as criaturas são meros instrumentos passivos. A causalidade das criaturas é apenas uma ocasião para que Deus manifeste sua vontade e poder. A ideia de autonomia é, portanto, uma afronta à soberania divina e à perfeição de Deus como o único ser necessário e autoexistente. O ocasionalismo não apenas nega a autonomia das criaturas, mas também responde de forma contundente ao conceito, mostrando que a causalidade única e exaustiva de Deus é a única explicação lógica e teológica para a realidade. Qualquer tentativa de atribuir autonomia às criaturas
resultaria em uma contradição, pois implicaria que algo criado poderia rivalizar com a soberania do Criador. Efésios 1:11 declara que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Este versículo é central para a defesa do ocasionalismo, pois afirma que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. A palavra todas aqui não permite exceções. Cada evento, ação ou decisão, seja moral, física ou espiritual, é causado diretamente por Deus. As vontades ou volições das criaturas são causadas por Deus. A vontade de uma criatura é, na realidade, causada pela vontade de Deus. Não existe um espaço autônomo onde as criaturas possam decidir por si mesmas. Toda ação, desde o levantar de um dedo até os eventos mais complexos da história, é resultado direto da causalidade divina. O texto de Efésios 1:11 elimina qualquer possibilidade de causalidade independente, pois Deus não apenas permite ou observa as ações das criaturas, mas as determina de acordo com sua vontade eterna. A ideia de autonomia seria uma negação dessa soberania exaustiva. E Apocalipse 4:11 diz: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Este texto reforça a verdade de que a vontade de Deus é a causa de todas as coisas. Todas as coisas existem porque Deus quis que assim fosse. Isso significa que nada tem existência ou ação independente da vontade de Deus. A frase, por causa da tua vontade vieram a existir, implica que a vontade divina não apenas deu origem à criação, mas sustenta continuamente tudo o que existe. Isso se alinha ao ocasionalismo, pois até o movimento ou volição das criaturas é causada pelo poder sustentador de Deus. Bem, se Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, isso significa que a vontade das criaturas é um reflexo direto da ação divina. A vontade das criaturas não é uma força independente, mas uma ocasião para que Deus manifeste sua própria vontade soberana. As criaturas não possuem uma vontade autônoma. O que chamamos de vontade nas criaturas é, na verdade, causado por Deus, que determina completamente os desejos, pensamentos e intenções delas. Não há espaço para um livre-arbítrio ou determinação que opere fora da soberania divina, pois tal ideia seria contrária à clara declaração de Efésios 1:11. Bem, então, quando as criaturas agem, suas ações são determinadas e causadas por Deus. Por exemplo, quando um ser humano toma uma decisão, essa decisão é, na verdade, uma manifestação, uma descrição do decreto divino. A causalidade divina abrange todos os aspectos do ato, o desejo, a escolha e a execução. A ideia de que as criaturas possuem autonomia ou liberdade própria é completamente refutada por esses textos. Efésios 1:11 elimina a ideia de que qualquer coisa aconteça fora do controle e determinação de Deus. Apocalipse 4:11 mostra que não há existência ou ação que não seja sustentada
e causada diretamente pela vontade divina. Se a vontade e os atos das criaturas fossem autônomos, isso implicaria que há algo na criação que Deus não controla ou determina, o que seria um ataque direto à sua soberania e perfeição. Deus causa todas as coisas, não apenas como o Criador, mas como o sustentador e determinador absoluto. A sua decisão ou decreto abrange todas as vontades e ações, porque ele abrange todas as coisas. Efésios 1:11 e Apocalipse 4:11 reforçam que até mesmo o que as criaturas desejam, escolhem e fazem é, em última análise, determinado pelo conselho eterno da vontade divina. O ocasionalismo, ao levar essa verdade às últimas consequências, afirma a soberania exaustiva de Deus e a completa dependência das criaturas, negando qualquer autonomia ou liberdade real em relação ao Criador. Como vimos, o ocasionalismo é uma resposta clara e bíblica à ideia de autonomia das criaturas, mostrando que tudo, absolutamente tudo, ocorre conforme o conselho da vontade de Deus. Não há espaço para liberdade ou independência na criação, pois Deus é a única causa verdadeira de todos os eventos, vontades e ações. Efésios 1:11 e Apocalipse 4:11, bem como outros textos, Mateus 10:29, Isaías 45:7, 46:9-11, Atos 2:22-23, 4:27-28. Deixam isso evidente. Deus opera todas as coisas, sustenta todas as coisas e realiza sua vontade de forma exaustiva. Também leia Salmo 139, versículo 16. Bem, espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer a grandiosidade da soberania divina e o papel central de Deus na criação. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Que Deus abençoe, a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui, pela sua atenção. E peço que deixe seu like, curta, comente o vídeo e compartilhe com outras pessoas para que um conteúdo desse tipo atinja mais pessoas. E assim a palavra de Deus seja compreendida por mais pessoas. Bom, é isso e até mais.